Olá, como vão? Pessoal do terceiro ano do Coque José Bonifácio, espero que estejam bem. Hoje nós estamos gravando aqui o vídeo para a aula do dia 21 de maio de 2020 e nesta aula de hoje vocês vão escrever uma redação. Nós terminamos os módulos na semana passada, fizemos módulos de interpretação textual, fizemos anteriormente alguma coisa ligada à introdução, especificamente à introdução da dissertação, e agora tem uma proposta, né, como a cada 3 módulos no final da nossa aula, do caderno, você tem uma redação para fazer. E aí, nós vamos lá, vamos fazer esta leitura aqui nesta parte da aula gravada, então eu vou fazer a leitura da proposta que eu escolhi para vocês e depois, na parte ao vivo, vocês vão tirar as dúvidas, né, do que a gente pode debater um pouco o tema. Vocês podem dar algumas ideias, dividir com os colegas. E também não esqueci, não, a gente vai fazer também aquela parte da citação de autoridade, do aluno do dia. Eu não me lembro agora que aluno que é, mas eu lembro que vocês até me falaram, né, que eu esqueci. Mas vai ter uma citação de autoridade para a gente debater e depois fica liberado para vocês escreverem ou agora de manhã, se quiserem, a redação, ou depois, se quiser fazer com calma, marcando 1 hora ou 1h10 para vocês terminarem esse texto depois. É um texto dissertativo comum que está na apostila de vocês. Então, sem mais delongas, é só uma leitura hoje. Vamos lá, vamos ler a proposta de redação. Eu escolhi a proposta que está na página 240, tá? É uma proposta de redação da FATEC, que fala sobre excesso de informação. Eu achei legal isso aqui porque vocês sofrem com esse fenômeno da excesso de informação. Vocês vão ver que é bastante pertinente e tem bastante a ver com a vivência de vocês. Então, com certeza, vai ser um texto que não vai dar tanto trabalho, porque vocês conseguem, é palpável para vocês esse tipo de tema que ele aborda. Então vamos lá, eu só vou aumentar para ficar mais fácil para vocês lerem comigo. Então vamos lá, bora lá. Ó. Com base na leitura do texto estímulo, redige um texto dissertativo argumentativo, então comum, que discuta o tema. Olha aqui, ó. Como lidar com o excesso de informação? Esse é o tema, hein? Não se esqueça que lá, naquele momento de colocar a tese na tua introdução, você tem que lidar com isso aqui. Então, como lidar significa já repercute que isso é um problema. É uma coisa que deve ser resolvida. Você pode colocar essa ideia lá. O excesso de informação é um problema a ser resolvido. O excesso de informação é um assunto que as pessoas deveriam se debruçar sobre. É um assunto que as pessoas deveriam se preocupar. Está bem claro aí como ele fala, como lidar. Então, no teu tema já está incitando você a usar isso como uma coisa que tem que ser pensada. Defenda uma opinião amparada na organização e na relação dos argumentos, fatos e argumentos que sustente logicamente. Tá, lembrete, não copie orações, frases do período do texto estímulo. Então, é a coletânea, né? Você não vai copiar nada daqui, vocês sabem bem disso. Você pode, entretanto, incorporar algum fato ali mencionado. Então, se você quiser mencionar alguma coisa sem copiar, você pode. Está deixando bem claro e também, vocês também já sabem disso. Se desejar, dê um título ao seu texto que julgar conveniente. Então, quando ele falou se desejar, significa que é facultativo. Pode colocar o título ou não. Isso você decide. Texto, vamos lá. A dor de nunca saber o bastante. O eterno sentimento humano de ansiedade diante do desconhecido começa a tomar uma forma óbvia nesses tempos em que a informação vale mais que qualquer outra coisa. As pessoas hoje parecem estar sofrendo porque não conseguem assimilar tudo o que é produzido para aplacar a sede da humanidade por mais conhecimento. Alguns exemplos dessa síndrome. Bora lá. Vamos lá, os exemplos. Uma edição de um jornal como o New York Times contém mais informação do que uma pessoa comum poderia saber durante toda a vida na Inglaterra no século XVII. Olha só, então, hoje em dia um jornal tem tanta informação que naquela época as pessoas não tinham isso numa vida toda. Isso é uma bomba de informação que todo mundo tem diariamente hoje. Isso faz mal? Isso faz bem? Vamos lá, vamos discutir depois. Todos os anos é produzido 1,5 bilhão de gigabytes em informação impressa, filmes ou arquivos magnéticos. Isso dá uma média de 250 megabytes de informação para cada homem, mulher e criança no planeta. Seriam necessários 10 computadores pessoais para cada pessoa guardar apenas a parte que lhe caberia desse arsenal do conteúdo. Atualmente existem mais de 2 bilhões de páginas disponíveis na internet. Até o fim do ano, esse número estará beirando os 3 bilhões.
Até o início dos anos 90, a televisão brasileira tinha menos de 10 canais. Hoje há mais de 100 emissoras no ar, em diversas línguas, com especialidades diferentes. Os americanos compram uma quantidade superior a 1 bilhão de livros por ano. Mais de 43% dos americanos que declaram ser consumidores vorazes de literatura leem 5 deles por ano. De acordo com uma mesma pesquisa, 7% dos compradores dizem ler mais de 50 livros por ano. Por trás desses elementos, há um fenômeno mais geral. Países, empresas, escolas, famílias estão se rearticulando em outros modelos numa velocidade nunca vista. Mudar é um inferno para a maioria das pessoas. Mais infernal ainda é a sensação de que o mundo está girando a muitas rotações a mais do que nós mesmos. O mal-estar do nosso tempo é a inadequação, o sentimento opressivo de que as outras pessoas estão fazendo as coisas certas, lendo os livros que contam e usam os computadores e programas mais modernos, enquanto nós estamos ficando para trás, na carreira ou nos relacionamentos, diz o americano Wayne Luke, autor de um livro que compara o ambiente de excesso de informação que existe hoje a uma areia movediça. Luke observa que nas sociedades ocidentais as pessoas se sentem pisando um chão não muito firme, por não conseguir metabolizar a carga de informações disponíveis em livros, na imprensa, na televisão e na internet. Quanto mais sabemos, menos seguros nos sentimos, escreveu Luke. Com toda a ansiedade, a angústia típica do nosso tempo machuca. O problema mais sério entre os jovens e as mulheres. Quem foi diagnosticado com a síndrome do excesso de informação tem dificuldade até para adormecer. O sono não vem, espantado por uma atitude de alerta anormal da pessoa que sofre. Ela simplesmente não quer dormir para não perder tempo e continuar consumindo informações. Os médicos ingleses descobriram que as pessoas com quadro agudo dessa síndrome são assoladas por um sentimento constante de obsolescência, a sensação de que estão se tornando inúteis, imprestáveis, ultrapassadas. A maioria não expressa sintomas tão sérios. O que as persegue é uma sensação de desconforto, o que já é bastante ruim. O americano Richard Saul Wurman, autor dos livros Ansiedade de Informação e Ansiedade de Informação 2, sugere que as pessoas encarem o mundo como um grande depósito de material de construção. E o que fazer com a matéria-prima? Ora, diz ele, seja um arquiteto de sua própria catedral de conhecimento. A arma para isso é a ignorância programada, ou seja, a escolha criteriosa de que se quer absorver. O resto deve ser deixado de lado, como o compositor que intercala pausas de silêncio entre as notas para que a música faça sentido aos ouvidos. A ansiedade de informação é um buraco negro que existe entre os dados disponíveis e o conhecimento. É preciso escapar dela, observa Wurman. Ou, ao menos, não deixar que ela assuma posições dolorosas para quem precisa ultrapassá-la no dia a dia. Proposta. O aluno deve selecionar as ideias e informações que julgar relevantes. Por exemplo, para explicar o fenômeno do estresse da informação, caberia destacar não apenas a imensa quantidade de informação disponível, mas também a velocidade com que surgem novas informações, livros, jornais, revistas, filmes, propaganda de TV, internet, ao contrário de produzirem pessoas bem informadas, seriam responsáveis pela síndrome do excesso de informação, caracterizada pela sensação de obsolescência e inutilidade. Então, gente, essa seria a proposta para agora. A gente pode entrar numa discussão já agora, daqui a pouquinho, quando vocês entrarem ao vivo comigo. A gente dá uma debatida, fala daquela citação lá, tira as dúvidas e pronto. Vocês estão liberados para esta proposta, que eu acho que tem bastante a ver com vocês, esta excesso de informações. Eu sei que vocês vão dormir com o celular na mão, lendo ali no Instagram, coisas, de repente enjoa, dá sono, coloca o celular de lado, põe para carregar e dorme. Ou seja, você recebe informações até o momento em que você está indo dormir. E você acorda, você pega o celular e tem mais informações. Então, eu achei interessante falar sobre isso aqui, porque vocês sofrem, alguns de vocês devem sofrer esse fenômeno, que é o excesso. Tudo bem? Então, até já, daqui a pouquinho a gente se fala.